vai mestrar RPG e tá meio sem ideia aí sobre como criar sua campanha ou as próximas cenas das próximas sessões, nesse vídeo eu vou te mostrar 6 formas que você pode utilizar aí, que eu uso para ter ideias para os próximos jogos de RPG que você for conduzir. Fala mestre, Luiz Oliveira aqui do RPG Tips, trazendo hoje um vídeo sobre criatividade. Essa aí que é a nossa amiga relacionada ao RPG, que está totalmente envolvida ali, a gente está sempre relacionando aí criatividade a tudo, desde a criação até a contação de histórias e improvisação na hora, propriamente dita. E você vai precisar aí manter sua criatividade em dia na hora que você for criar suas campanhas de RPG. Você aí nessa tarefa aí árdua de mestre de RPG, que é muito recompensante, mas a gente sabe que exige bastante dedicação aí para você conduzir jogos cada vez melhores e assim, jogar sempre, né? Invertendo um pouco aí o ditado ou a questão aqui que eu sempre falo aqui na página. Então, quando você está pensando assim, pô, às vezes tem que criar tanta coisa, né? Nossa, tô meio sem ideia, ou começando uma mesa nova de RPG, como é que eu começo para ter ideia? Tanta coisa para pensar, tem que pensar em combates, tem que pensar como é que vai ser o mundo, pô, será que no dia lá da sessão os personagens vão estar andando na chuva, no sol? Como é que vai ser coisa lá no solo, vai ter pegadas, vai ter alguma coisa, tanto detalhezinho, né, que você vai ficar meio perdido, falando assim, agora, como é que eu faço para ter stand de ideia aí que eu precisar para colocar no jogo? Mas é uma coisa simples, tá? Não é uma coisa complicada, é uma coisa que, na verdade, não é tão fácil, mas é simples na hora que você for parar para analisar. E um grande recurso que você precisa ter sempre em mente como mestre aí é fontes de inspiração, fontes de ideias para você estar desenvolvendo aí as suas mesas. E hoje, propriamente dito, eu vou falar de 6 recursos que eu uso aqui bastante para poder criar as minhas campanhas de RPG e contar as minhas histórias e que estão totalmente relacionados a recursos que mantêm aí a minha cabeça funcionando e tendo ideias de jogo sempre que possível. O primeiro deles é que você tem que buscar inspiração e fontes que forneçam boas inspirações aí para a sua campanha, de acordo com a temática da sua campanha. Então, se você estiver jogando aí, por exemplo, um RPG medieval, um D&Dzão aí clássico, você vai querer buscar fontes, locais que apresentem coisas de fantasia medieval. Então você vai lá assistir O Senhor dos Anéis, os 3 filmes mais uma vez, se você ainda não assistiu. Você vai ler livros aí como O Nome do Vento, com temática medieval. Você vai assistir séries medievais, vai pegar um Game of Thrones lá, vai assistir ele, alguns episódios. Você vê tudo, né? Mas você vai pegar, e aí quando você for ambientando ali a sua mente com isso, com toda essa bagagem aí, você vai colocando e guardando no seu cérebro material para você contar melhores histórias com esse plano de fundo. Nosso cérebro funciona igual um armário, tem várias gavetinhas lá. Quando você coloca coisas guardadas lá, pode ser que você não ache que não está sendo proveitoso, mas fica lá guardado para você utilizar em momento oportuno. Então você vai descrever uma cena lá, às vezes surge uma cena de improviso, os jogadores decidiram, você falou que tinha um castelo assim no horizonte, mas só para descrever a cena. Os jogadores dão aquela doida e falam, vamos lá explorar esse castelo. Aí você para e pensa, nossa, mas a estrada seguia pra cá, eu queria que eles chegassem na cidade, que tem mapa, que tem tudo bonitinho lá. E eles vão nesse castelo, que eu nem imaginei. Aí você não. O mestre pouco experiente, ou o mestre que toma as decisões aí que não faz tão bem pra narrativa, vai falar, não, vocês não podem ir pro castelo, que a ponte tá quebrada, vai tentar dar uma desculpa. E que os jogadores aí vão ficar mais curiosos pra ir ainda. Você pode saber que vai dar mais problema. Mas o mestre que é mais experiente, já que sabe que o RPG é totalmente aleatório, você tem que saber dançar conforme a música, fala, beleza, vocês vão lá. Aí vai chegar, você não vai ter nada daquele castelo, não vai ter mapa, não vai ter monstros preparados, mas você vai ter o seu arsenal próprio de improvisação, que eu vou também conversando com você aqui nos vídeos que a gente for passando, vou te passando esses toques, e você vai ver que grande parte do que você for improvisar, do que você for criar na hora, ou depois também, vai ser baseado nas suas ideias e na sua bagagem que você vai ter ali das histórias que você já leu, dos RPGs que você já jogou, livros e tudo, e filmes que você já viu que vão estar ali te complementando para esse tipo de mesa, para esse tipo de cena. Então é importante você sempre manter aí as suas ideias claras através de fontes de inspiração. Então, o primeiro ponto aí dessas 6 ideias aí, dessas 6 formas para você ter ideia de RPG, você sempre buscar aí fontes de inspiração. O segundo ponto que é importante você ter em mente para poder ter ideias aí de RPG é você ler aventuras prontas, que elas são extremamente bem elaboradas e cheias de ideias para você colocar na sua mesa. Você não necessariamente precisa jogá-las e nem seguir o que está lá propriamente dito, mas ao ler aventuras prontas, por curiosidade, você pode achar muitas gratuitas na internet se você não quiser comprar as oficiais. E quando eu falo assim, não é nem só de D&D, lembrando que o canal aqui é geral,
As dicas que eu te passo aqui você pode usar para qualquer RPG que você estiver narrando, seja Cthulhu, seja D&D, Tormenta, Vampiro, qualquer coisa vai usar o mesmo princípio, porque mestrar RPG ele tem um princípio básico que conduz todas as questões, que são as questões que eu falo aqui, falo no meu podcast lá, o Mestre Teórico, se você ainda não conhece, tem um link aqui também na bio, que eu faço um conteúdo bem mais aprofundado relacionado a isso. Então tem um cerne, tem uma questão que se você pegar, aprender bem, entender, você começar a ver com esse olhar aí de mestre de RPG de uma forma geral, e você vai ver que encaixa em qualquer RPG. E essas ideias que você vai ter aí, relacionadas a aventuras prontas, você consegue adaptar também. Você pega, vê como é que é a estrutura narrativa que eles usaram, você começa a pegar umas ideias dali, isso você começa a construir na sua cabeça um arsenal de ideias para você estar aplicando na sua sessão. A terceira forma de você ter ideias aí quase que infinitas para o seu RPG é você utilizar o Pinterest. O Pinterest que é uma rede social. Ele tem uma quantidade imensa de fontes de inspiração para você não ficar sem ideias na hora de criar as coisas na sua mesa. Às vezes você está levando os jogadores lá para uma masmorra nova, ou para uma mansão mal assombrada nova, ou para uma cidade onde um príncipe comanda, e você quer pensar como é que é a cidade, ou para uma nave especial X, ou para... Então, todos os ambientes aí, como estou dando alguns exemplos de RPGs grandes, né? Se você pegou cada um que eu falei, que deixa nos comentários aí, para poder saber que você conhece esses cenários que eu estou falando. Mas você vai levar, então, esses jogadores para esse determinado cenário novo. Você vai querer ter inspirações de como é que são os prédios de lá, como é que é a rua, como é que são as construções, pessoas. E aí você pode ir no Pinterest, vou deixar o link aqui na descrição também, inclusive do meu próprio, eu tenho também uma página lá no Pinterest, se você quiser me seguir lá, você vai ver lá que eu posto também conteúdo lá de inspiração para você utilizar nos seus jogos de RPG. E lá você vai conseguir ver muitas imagens relacionadas a pesquisa que você fizer. Por exemplo, você está procurando uma masmorra nova, você vai pesquisar lá, masmorras, ou em inglês, né, dungeons. Aí você vai ver lá centenas de milhares de imagens para você pesquisar e olhar. E com isso você vai gerando no seu cérebro ali bagagem descritiva e narrativa para você colocar novas ideias em prática. Você vê lá uma foto que tem uma caveira em determinado ponto. Você fala, caramba, interessante isso aqui, encaixaria na minha sessão. Aí nisso aí você já clareou a sua ideia e você gerou muito mais bagagem para você estar criando as suas coisas, seja na hora que você estiver preparando a sessão, seja na hora do improviso também, que vai buscar no seu cérebro, e é aí que você vai ver quanto de bagagem você já tem no cenário que você se propôs a jogar. Outra forma de você quase nunca ficar sem ideia para RPG é você participar de outras mesas de RPG, seja como mestre ou como jogadores. Quanto mais você jogar RPG, mais o seu cérebro vai ficar treinado para ter ideias relacionadas a RPG. Isso é extremamente importante porque é um exercício, o ato de mestrar RPG, de jogar de forma geral, é um exercício, e sempre que você jogar uma sessão, você vai se tornar mais apto a ter ideias relacionadas àquilo. Quando eu começava a mestrar, aí nos começos das primeiras mesas que eu mestrei, era mais difícil ter ideias, porque eu não entendia muito bem como é que era a estrutura do RPG, para que lado que eu deveria seguir e tal, o que serve de ideia ou não serve. Mas de acordo com como você vai mestrando, você vai entendendo que, na verdade, tem um certo padrão de coisas que você consegue reutilizar em determinadas cenas, dar uma recapeada e utilizar de novo. Monstros que você utilizou em determinado local e já está na sua mente, ou que você viu algum mestre utilizando, você consegue colocar em determinadas cenas, já num certo contexto, gerar um clima ali de acordo com o que você viu acontecendo. Então, quando você vai pegando e jogando RPG e fazendo toda essa experiência, você vai tornando também a sua mente muito mais ativa para ter ideias, e fazendo assim que você tenha ideias aí quase infinitas relacionadas a RPG de mesa. O quinto ponto dessa lista é que se você gosta de assistir streams de RPG, o pessoal jogando aí RPG, é muito interessante também que você pode copiar aí descaradamente algumas ideias dessas pessoas e colocar nas suas mesas. Às vezes você está meio sem ideia e tal, você começa a assistir uma stream de RPG, tem várias nacionais aí que o pessoal tem jogado bastante, você vai vendo que as ideias que eles colocam são muito interessantes e você pode facilmente adaptá-las para os seus jogos. Então lá o Pedroca lá, por exemplo, está mestrando, está usando alguma coisa em Skyfall, você pode olhar e falar, interessante essa cena, vou estar utilizando na minha também alguma coisa parecida. E aí você pode usar, se você não estiver streamando também, né, que talvez seja importante deixar a fonte da ideia que você copiou, mas se for um grupo fechado assim, você pode usar esses recursos que o pessoal usou nas streams tranquilamente, que vai só estar angariando aí cada vez mais recursos para sua mente para você ter ideias. Lembrando que quando você vai desenvolver uma habilidade, que mestrar é uma delas, você vai precisar beber de 3 fontes, tanto estudar essa habilidade propriamente dita de mestrar, principalmente aqui, o meu foco aqui é te dar conteúdo relacionado a isso, relacionado a
a questão de como mestrar melhor, para você estar cada vez mais embasado a isso, mas você também vai precisar fazer, ou seja, mestrar propriamente dito, e vai precisar também ver outros fazendo. Vai precisar ver, pode ser stream, pode ser outros mestres mestrando em mesas que você joga. Você pode também falar comigo também de alguma forma e ver algumas mesas que eu mestro também. E aí você vai conseguir estar desenvolvendo essa habilidade. E quando você assiste streams, como eu disse, é um desses pontos que faz você ter mais ideias para os seus jogos de RPG. E o sexto ponto dessa lista, que é meio que um fechamento desses outros 5 pontos que a gente já conversou, é você sempre ter em mãos alguma forma de você anotar as suas ideias. Porque às vezes você pode achar que você não tem ideia, mas você tem muitas ideias, o problema é que você não coloca elas para frente, ou você não tem um local onde você pode juntar essas ideias propriamente dito. Então sempre tem em mãos alguma forma de você anotar essas ideias, seja um modelo mais old school aí, você tem um caderninho mesmo, tal, que andar com uma caneta e um caderno, você vai anotando, ou seja no seu celular mesmo, você usa um bloco de notas. Eu uso muito o Google Keep, que é um aplicativo do Google de notas, e eu anoto todas as minhas ideias, aí eu tenho muitas ideias de outras coisas, né, pro RPG Tips aqui, para tudo, mas para minhas campanhas também eu coloco lá num arquivinho separado. Se eu estou conduzindo uma campanha lá de Chamado de Cthulhu, às vezes eu estou andando para a rua, eu vejo uma cena, determinada cena, eu falo, nossa, isso aqui talvez ativou alguma coisa no meu cérebro para ter uma ideia para minha mesa, então eu anoto lá, poderia acontecer tal coisa, anoto no celular, aí eu vou anoto outra coisa. E aí, com isso eu estou sempre com material ali, às vezes eu nem vou usar na próxima sessão, mas eu tenho lá um arquivo de ideias que eu posso ir trabalhando em cada uma das minhas sessões. Às vezes eu não vou usar agora, mas lá na frente eu posso ter esse recurso aí. Às vezes eu tomei sem ideia, eu procuro lá no meu arquivo e olho lá as ideias que tem anotada e talvez uma hora faça sentido essa ideia para eu poder estar utilizando na minha mesa. Então essas foram 6 formas de você estar sempre com ideias frescas para suas mesas de RPG, quase ideias infinitas, posso dizer assim, porque sua mente vai estar sempre trabalhando nisso. Espero que você já coloque em prática elas a partir de hoje para se tornar um mestre cada vez melhor. Porque lembrando, jogue bem para poder jogar sempre.